Esse é o momento que nós vamos ouvir a palavra do Senhor, né? Esteja atento, tudo aquilo que estará sendo ministrado para a sua vida. Se você pode, coloque seu telefone no silencioso para não distrair você, para não tirar a sua atenção. Eu acredito que você veio aqui nessa noite prestar um culto de adoração ao Senhor e agora é um momento de reverência, um momento da palavra de Deus. Se você precisar sair, utilize essas saídas laterais, evite passar aqui na frente ou na frente de alguém, para não tirar a atenção, em reverência à palavra do Senhor que estará sendo ministrada. E eu queria que você recebesse com muito carinho pastor Renato Souza. Vem cá, homem de Deus, você pode aplaudir ao Senhor. Paz de Cristo para a igreja. Amém. Por gentileza, pegue a sua Bíblia. Evangelho do Senhor Jesus, escrito por João. João, capítulo de número 6. Enquanto você procura, eu quero ser muito grato a Deus por este privilégio de oportunidade de estar aqui para poder compartilhar uma palavra com vocês e também não deixar de agradecer a Deus, louvar a Deus pela vida do pastor Anderson, por nos receber tão bem desde ontem, desde o momento que chegamos, eu e a minha esposa. Estamos felizes, completando 17 anos juntos, né? Eu fui muito bem recepcionado por vocês, cumprimentando o pastor Anderson, cumprimento todos os pastores, pastor André, todos os pastores, e eu sempre sigo vocês pelas redes sociais, assisto os cultos, e essa igreja tem sido uma bênção, não só para Natal e Rio Grande do Norte, mas também para todos os lugares onde tem chegado a amplitude e o crescimento do que Deus tem feito aqui durante esses 13 anos da ADVEC aqui em Natal. Trago uma saudação de paz do nosso pastor, meu pastor, pastor Oséias Santos, ali na ADVEC da Imbiribeira. Por gentileza, João capítulo 6, vamos ler a partir do verso 1. João capítulo 6, verso 1 diz: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse para Filipe: Onde compraremos pão para esses comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele já sabia do que havia de fazer. E Filipe respondeu, dizendo: 200 dinheiros de pão não seria o bastante para que cada um deles comesse. E um dos discípulos, André, irmão de Simão, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. E assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus, tomando os pães, e havendo dado graças, o partiu pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados naquele lugar. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, e que nada se perca. E recolheram-no, pois e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram dos que havia comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente
o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que havia de vir arrebatá-lo para fazê-lo rei, tornou a retirar só para o monte. Amém. Esse texto da palavra de Deus, esse texto bíblico, que registrado por João, o primeiro milagre de multiplicação de pães feito pelo Senhor Jesus, é um texto bíblico bastante pensado e falado, e um dos milagres marcantes por causa da quantidade da multidão que estava presente naquele lugar. O ministério de Jesus, ele teve pelo menos 3 períodos. O primeiro período do ministério de Jesus foi quando ele nasceu, quando Jesus nasceu, conhecido como o período do princípio deste ministério, porque ele é adorado pelos magos do Oriente. O segundo período do ministério de Jesus é quando Jesus aparece no Jordão para a ascensão ministerial, a manifestação ministerial após a pregação de João. É quando os homens reconhecem pela primeira vez a voz de Deus apresentando o seu Filho, que primeiro foi apresentado por João e depois pelo próprio Deus. Este é o segundo período do ministério de Jesus, chamado de manifestação do ministério de Jesus. E o terceiro período do ministério de Jesus é justamente quando Jesus separa os discípulos e chama os discípulos para exercer o ministério da palavra, cura, manifestações de milagres. E foi isso mesmo que aconteceu. O ministério de Jesus foi cercado por milagres, curas, prodígios, sinais e maravilhas. Aqui em Tiberíades, nesta geografia de Tiberíades, que na verdade Tiberíades é conhecido como a capital da Galileia, o centro da Galileia, um lugar muito visitado por viajantes, segundo a cultura da época, um lugar próspero. E Tiberíades é conhecido como lugar de descanso. Quando alguém queria descansar, repousar, procurava a praia, o lugar de Tiberíades. Então Tiberíades era de fato um lugar de descanso, até Jesus chegar. Quando Jesus chegou em Tiberíades, Tiberíades passou a ser lugar de descanso, mas também lugar de muitos milagres. Se você ler os evangelhos, você vai ver que em Tiberíades foram feitos diversos milagres por Jesus. Naquele lugar, tanto na praia, onde a gente conhece, na beira da praia, quando, por exemplo, lá Jairo encontra o Senhor, também o monte de Tiberíades. Esse monte é apresentado como lugar da multiplicação, lugar do milagre. Jesus atrai esta multidão para este monte. É por isso que quando João vai escrever o Riqueza de Detalhes, esse capítulo de número 6, ele diz, o primeiro ponto, depois disso, partiu Jesus para o outro lado da Galileia. Eu poderia usar aqui a introdução do livro de João, a biografia de Jesus para começar, mas eu queria usar esse tempo de introdução para falar exatamente sobre esse ponto de depois disso. Disso o quê? O que foi que estava acontecendo naquele momento? Qual era o momento da viagem daquele pregador, do ministério daquele pregador? O que ele estava passando naqueles dias, naquelas horas, naqueles instantes? O pano de textual e de fundo dessa ministração está justamente em João, porque o período aqui é próximo à Páscoa, e João Batista, ele foi assassinado, degolado, exatamente próximo à Páscoa. Esse momento Jesus havia próximo ali, acabado de receber a notícia que o seu primo havia sido assassinado. Na verdade, Jesus já sabia, mas mesmo sendo
né, acoplado 100% homem e 100% Deus, ele tinha um sentimento e resolveu se retirar daquele lugar para ir para Tiberíades. E quando alguém pensou, dizendo, ele foi para Tiberíades descansar, ou está entrando num período de lágrimas, está doendo o seu coração, na verdade a multidão é atraída por aquilo que ele faz. Ele não tem uma espécie de descanso ministerial, porque o seu ministério ele durou um período cerca de 3 anos e 3 anos e meio, e este ministério foi exatamente assim. Então o seu coração, embora não apareça na escritura, você imagina perder um primo, e primo precursor do seu caminho, aquele que preparou, né? Arou a terra para que Jesus chegasse com as sementes e plantassem naquele lugar. Foi isso mesmo que aconteceu. Jesus estava em Tiberíades, mas o momento não era de choro, de tristeza. Ele sabia que João havia de passar por aquele processo. Tão tal, pastor Anderson, que como ele sabe que João havia de passar por aquilo, ele sabia que João um dia há de ressuscitar, pois ele mesmo é a própria ressurreição e a vida. Então, ao invés de chorar, ao invés de paralisar a sua missão, o seu ministério e tudo aquilo que ele tem para fazer, ele resolve atrair a multidão para um lugar à parte. As lições aqui desse texto são diversas lições, mas a primeira lição que tem está no verso de número 3, que quando Jesus sobe ao monte, a cidade de Tiberíades, a capital da Galileia, é uma cidade que até hoje existe. A cidade de Tiberíades tem um lugar do vale, lugar do monte. Quem está no monte vê todo o vale, sabe? É como se fosse, você estivesse em cima, tudo que está embaixo, passando você vê. Jesus está com os seus 12 discípulos, e o que João escreve com detalhes é interessante, impressionante, porque ele diz assim: e Jesus estando no monte, vendo a multidão que vinha ter com ele. Não foi Pedro que viu primeiro, não foi João que viu primeiro, não foi André que viu primeiro, mas foi Jesus quem viu primeiro. Mas se é uma multidão tão grande que está vindo do vale e eu estou no monte, por que eu não digo, por que eu não alerto, por que eu não falo? E o Espírito Santo, ele é muito bom em nos explicar os textos. A explicação dele é essa. Porque embora estando no monte, alguém estando no vale, embora estando com 12 ou com uma multidão, 70, 10, não interessa. Eu e você, mesmo estando com Jesus, ele sempre vai ver primeiro. Porque ele vendo primeiro, ele tem a solução do problema primeiro. Ele vendo primeiro, ele sabe aonde vai colocar cada detalhe primeiro. Então, se eu ver a multidão vindo para perto de mim, eu vou me apavorar, desesperar. A primeira coisa que eu vou pensar é numa solução. O que é que eu vou fazer? Mas Jesus, vendo a multidão, vinha ter com ele, irmãos. Isso aqui é muito forte, porque a multidão está indo ter com ele, e ele vê primeiro. Você talvez está preocupado ou preocupada, não sei, e se dizendo: pastor, eu preciso de uma solução. Eu estou enfrentando a situação na minha vida que é necessário até uma pressa, porque eu não sei como é que essa história vai acabar. E eu digo para você, Jesus, ele viu primeiro. Eu vou falar mais uma vez. Jesus viu primeiro, e ele vendo primeiro, ele já tem a solução para o seu problema. Eu não sei se você crê, mas ele já tem a solução preparada para o seu problema. Eu não sei que você acredita nesta noite, nesta palavra profética. Levante a mão direita. Levanta, porque vai esquentar nesta noite.
Talvez alguém disse: não sei como é que vai findar esta situação. Eu venho lá de Recife para dizer para você: Ele já tem a solução deste problema. Não é porque você é bom, não, é porque Ele viu primeiro do que você. E Ele está dizendo nesta noite: vai ter virada neste negócio e a vitória vai chegar. Quem acredita nesta palavra profética de Deus? Quando ele vê, a conversa dele é muito pouca. Ele vai se dirigir para alguém, ele quer resolver o problema. Olha que coisa linda. E Jesus subindo ao monte e vendo ali, ele assentou-se com os discípulos, irmãos. Ele está sentado no monte. A Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Levantou os olhos e viu a multidão. Olha que coisa linda. A multidão foi atraída por ele, está num texto, por causa dos milagres, sinais, prodígios e maravilhas que ele operava. Então a multidão foi atraída por aquilo que Jesus fazia. Escute, e não por aquilo que Jesus era. Essa multidão estava ali, pastor, por aquilo que Jesus fazia. Então a lição aqui é: Jesus quer mostrar para eles quem Ele é. Jesus quer revelar para ele a sua glória, quem Ele é. Então Ele traz essa multidão para o monte, um particular. A multidão quer o milagre. Jesus sabe a necessidade daquela multidão. Às vezes, eu não sei se isso acontece com você, mas acontece com todo mundo. A gente vem para um culto, né, para uma reunião, um período de oração, e a gente já sabe o que vai pedir ou agradecer, mas normalmente agradecemos e pedimos também aquele algo específico que você está precisando. E Jesus, Ele, onisciente, onipresente, onipotente, como nos conhece por dentro melhor do que nós mesmos, Ele sabe do que a gente precisa. Eu vou dar um exemplo prático para você na Bíblia, né? O Elias, profeta Elias, ele está pedindo a Deus a morte. Ele deixa o seu moço e caminha um caminho de um dia para o deserto. E quando ele chega, pastor André, debaixo do pé de zimbro no deserto, ele pede em seu íntimo a morte. Ele não quer mais o seu ministério. Interessante é que quando ele quer a morte, aquela morte literal, não era uma morte figurada, era uma morte literal. Senhor, para mim aqui acabou. O Senhor já me alimentou no Querite, o Senhor já ressuscitou o filho da viúva em Sarepta, o Senhor já fez milagres e não tem jeito para Jezabel e Acabe. Então, para mim aqui, eu não quero mais ministério, para mim já deu, Senhor. E Deus, Ele sabe tanto daquilo que a gente precisa intimamente, que ao invés de Ele mandar um anjo com a espada desembanhada para matar Elias e acabar logo com tudo, Ele manda um anjo com pão, Ele manda um anjo com carne cozida, Ele manda um banquete para Elias. Elias, tu estás pedindo a morte aí embaixo tu estás murmurando, tu estás reclamando, mas como eu te conheço melhor do que tu, daqui de cima, eu estou enviando alimento espiritual para você. Caminhar 40 dias e 40 noites. Eu vou falar poucas vezes isso, mas só essa, tá bom? Diga para seu irmão, diga para ele aí: Jesus te conhece por dentro. Fala, não te preocupa, que ele não ouviu aquela murmuração. E se ouviu, ele vai te responder de uma forma diferente. Porque Ele sabe do que você precisa. Isso é profético aqui nesta noite. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe do que você necessita. Ele vai enviar para você: Pai, eu quero a morte, meu ministério acabou. Acabou que nada, Elias. Ainda tem 40 dias e 40 noites. Levanta! É para aplaudir o Senhor? Faça isso com alegria. Aplauda com alegria. A multidão quer um milagre. Jesus está dizendo: eu conheço como é que está o estômago de vocês. Venham até mim que eu vou entregar para vocês aquilo que vocês estão precisando. Como é que Ele vai fazer? Há um discípulo de Jesus que mora naquela
localidade. Vai apertar, mas eu vou ter que falar isso aqui, irmãos. Porque Jesus quer fazer um milagre e, na verdade, Ele não vai depender. Eu não estou falando precisar. Mas Ele não vai depender de ninguém para fazer o milagre. Ele é Deus. Mas Ele vai precisar. O milagre é terreno. Então Ele vai precisar usar um homem para fazer o milagre. E o que é que Ele faz? Ele está com 12 discípulos e um deles mora naquela localidade. O seu nome é Filipe. E ele olha para Filipe e diz: Filipe, a multidão está vindo para cá. Aonde compraremos pães para esses comerem? Irmãos, 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O livro dos Hebreus, o historiador diz que é cerca de 20.000 pessoas. 20.000 pessoas. Naquele momento, daquele monte, eu não sei como foi que deu para todo mundo estar no mesmo lugar. Então ele vai dizer para Filipe: aonde é que tem uma padaria aqui para a gente comprar o pão, né? Para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Sério, mora aqui? Então vai, me diga aí onde é que tem. Onde é que tem um pão doce, bolachão, francês, crioulo? Filipe, padaria, por favor. Senhor, para a gente até que dá para comprar pão. Para mim, para o senhor e para os 12 que estão aqui. Mas para essa multidão, como vai ser isso? Se eu tivesse trabalhado 200 dias trabalhado, um denário equivalente a um dia de trabalho, 200 dias trabalhado. Não seria o suficiente para que cada um deles comesse um pedaço. Interessante é que esse pão aqui, pastor, que ele está falando, é o pão de fermento mesmo, de trigo. O pão fermentado, pão de trigo. Esse pão aqui que ele está se referindo. Como a resposta para ele, dele para Jesus é resposta material, a conta que ele fez, ele é homem. E como homem ele é limitado. Ele fez a soma e disse: Senhor, não tem como. É melhor mandar preparar outro tipo de comida, porque esse não dá. Só homens são 5.000. E eles estão acompanhados das esposas e dos filhos. Mas olha o que está escrito. Mas dizia isso para experimentar, porque já sabia o que havia de fazer. Queridos, quando Jesus quer operar um milagre num determinado lugar, pode ficar certo que a preferência dele não vai ser usar o viajante. Não. A preferência dele não vai ser usar, não. Senhor, traz um profeta de fora para falar comigo, porque eu preciso. Não, ele vai usar o de casa. Ele vai usar aqui, ó. Olha aqui, escute isso. A preferência dele é usar quem é de casa. Você tem que parar de pedir: Senhor, mas traz alguém lá do outro lado, para que possa pregar para o meu filho, para que... Não. A preferência dele é usar Filipe. A preferência dele é usar você. É você quem vai profetizar dentro do seu lar. É você quem vai profetizar para o seu esposo. É você quem vai profetizar. Já tem irmã com a mão levantada. Aqui Natal é diferente mesmo. É você quem vai profetizar lá na sua empresa. Você vai levantar a mão e você vai profetizar: Pai, eu tenho certeza que tu vai mudar este quadro, esta história. É você que vai fazer. Só que tem um problema, que se você não quiser fazer, aí vai aparecer alguém no cenário que quer, irmão. Isso eu posso falar também para a igreja, né? Às vezes Deus coloca no coração do pastor ou alguém que tem esse chamado ministerial para ser obreiro, e o pastor vai lá e diz: ó, chegou o teu tempo, vamos trabalhar na obra do Senhor. E a pessoa coloca igual Jeremias: nunca vi arrumar tantas desculpas, né? Tanta dificuldade, mas eu não posso. Senhor, eu sou muito jovem. Eu sei, tu és uma criança, mas tem um problema. Qual? Eu não sei falar.
Aí, não, mas isso aqui eu resolvo. Eu que criei o homem e coloquei a palavra dentro da boca dele. Mas, Senhor, tem outro problema. Qual? Eles. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Mas, Senhor, tem outro problema. Qual o problema? Eles não vão acreditar na palavra que eu falar. Não te preocupa, porque eu velo pela minha palavra para cumprir. Não é você, Jeremias, que vai fazer, sou eu que irei fazer na tua vida. É Deus, é Deus quem vai fazer. Agora ele conta com você, tá ok? Ele conta com você. Diga para Felipe que está do seu lado. Felipe, diga, Felipe. Se você não quiser, André quer. Olha, André, vai aparecer no texto agora. O André vai aparecer no texto agora. Não sei se esse era o Galvão, mas o André vai aparecer no texto agora. Olha que coisa forte, pastor. Ele faz a soma. Jesus sabe o que vai fazer. E tem alguém que diz assim, mas Deus não testa ninguém. Não. Escute uma coisa, irmãos. Muito cuidado com essa questão de Deus não testa. É verdade, ele não testa para a vergonha. É diferente dos fariseus, publicanos, que em várias vezes, quando Jesus estava pregando, tentou pôr ele à prova com o intuito de envergonhá-lo. Então a prova de Deus para a nossa vida é diferente. Ele testa e prova a gente para nos honrar. É por isso que eu sempre digo que toda prova, o final dela é sempre honra de Deus para aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor, na posição, na condição e diante dos princípios que o Senhor colocou e estabeleceu para a gente viver esses princípios. Então André vai aparecer e dizer, está aqui um rapaz, escute isso, tem aqui um rapaz, ele tem 5 pães de cevadas, irmãos, a conta que Felipe faz não é para pão de cevada, é para pão de trigo, mas o que André tem para oferecer é um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Falar sobre os pães e os peixinhos. O milagre não é um milagre qualquer, é um milagre, parece que é um milagre da insignificância, de algo que não significa, de algo que não tem condição, né? Faz lembrar das talhas, né? De João capítulo 2, quando ele vai para o casamento, que entra dentro daquela festa de casamento, convidado, a sua mãe é convidada de honra, e Maria foi convidada, e também Jesus e os seus amigos. E ele está lá na mesa, né? Todos estão consumindo ali, o vinho acaba, e o mais provável é ela dizer, olha, vai falar com ele que ele tem a providência, vai falar com ele que ele tem. Interessante é que ela diz assim, por fé, fala com ele que ele vai resolver. Só que esse de resolver, ninguém sabe de onde vai vir. Então Jesus vai pegar algo que é insignificante. O que, pastor? A cultura judaica é normal. Lucas capítulo 14, verso 36. Lembra o que Jesus disse para o fariseu? Entrei em tua casa, e não me desse água para lavar os pés. Aquilo ali estava relacionado às talhas, para as purificações que ficavam fora da casa. Umas cabiam 2 metretas e outras 3. E Jesus está dentro da casa e as talhas estão fora da casa, queimadas pelo sol, sem aparência e vazias. Como assim, pastor, vazia? Por quê? Ele vai pedir para encher. Então as lições ali são parecidas com essa. O milagre que ele vai usar para fazer, transformar a água em vinho, primeiro começa pelas talhas, que não tem nada, inclusive aparência. Então aqui ele vai pegar 5 pães de cevadas e 2 peixes. E no milagre da casa, da festa do casamento, ele vai pegar as talhas que estão fora. Umas cabiam 2 metretas e outras 3. Elas estão vazias, ele disse para o garçom. Enchei as talhas de água. Está lá fora, não está dentro da casa.
queimada pelo sol, sem aparência. Está se identificando com isso? Isso parece comigo e com você, quando nós estávamos lá no mundo, queimados pelo sol, vazios, sem aparência, vazios, nas festas, mas o coração seco, vazio. E ele disse: coloca para dentro que eu vou operar o milagre. Coloca para dentro que eu vou encher. Mas Senhor, uns cabe 2 metretas e outros 3. Não me interessa, o pequeno ou o grande, eu vou encher todos na mesma quantidade. Qual medida, Pai? A medida é sacudida, recalcada, transbordante. Espírito Santo, só para de encher esse vaso quando literalmente ele estiver cheio por completo. Pode encher. Senhor, o Senhor não vai fazer esse milagre usando os grandes, não. Eu quero as talhas que estão lá fora, que servem para as purificações dos judeus, mas elas estão esquecidas lá fora. Enquanto as botijas estão aqui dentro cheias de vinho, enquanto as comidas estão aqui dentro, as talhas estão lá fora. Então enchei elas e traga para cá, que eu vou provar e mostrar para vocês que eu uso para fazer o milagre aquilo que vocês menos esperam. Felipe, a padaria, não tem como. André, e aí? Eu tenho aqui um amigo, pai, mas é o seguinte: o que ele tem é muito pouco. É 5 pães de cevada, não é de trigo. 2 peixinhos. É muito pouco. O que é isso para tantos? Ambos fazem a quantidade da multidão. Jesus está no âmbito da quantidade do milagre, da multiplicação. Ele entendeu ali. Enquanto nós estamos olhando aqui o problema, a dificuldade que não vai dar, e que amanhã é segunda, e que o boleto vai chegar, e eu não sei o que fazer, e eu já falei, e eu já fiz de tudo para resolver, o Pai está olhando de cima para baixo. De cima para baixo. De cima para baixo. Como assim, pastor? Vou lhe falar agora. Os 5 pães de cevada e 2 peixinhos na mão daquele jovem só dava somente para ele, talvez para alguém que estava na casa dele. Na mão dele não era absolutamente quase que nada. É na sua mão. Você precisa soltar este negócio. Coloca nas mãos dele. Não é colocar na mão dele e pegar com a outra mão. É entregar de verdade. Fez lembrar agora de Ana, né? Ana, ela faz uma promessa: tu me deres um filho. O menino na mão de Ana é um filho, é um menino. Aí ela pega o menino e coloca na mão de Deus. O menino na mão de Ana é apenas um menino, mas quando vai para a mão de Deus, ele diz assim: ó, é o seguinte, na minha mão nada fica parado. O que é que o Senhor vai fazer, Senhor? Eu vou fazer ele um juiz, um sacerdote, um profeta. André olhou para o menino e o pastor disse: olha, é o seguinte, entrega ele, entrega. Mas só tem 5 pães, é 5.000 homens, como é que vai dividir? Não, entrega. E quando colocou nas mãos dele, aleluia, eita, talvez alguém disse assim: mas dá somente 2, até porque tu não pode chegar em casa sem nada. Tu é um garoto, um rapaz, chegar em casa sem nada, tua mãe vai brigar. Dá somente 2. E André disse: entrega tudo para ele, porque eu já vi o que acontece quando as coisas vão para a mão dele. Esse seu filho, entrega na mão dele. Eu vou profetizar para quem crê aqui nesta noite. Este seu problema, entrega na mão dele. Não é tempo de você ficar sonegando. Não é tempo de você ficar rodeando, cocheando entre 2 pensamentos. Pega este negócio e entrega na mão dele. Por quê, pastor? Na mão dele ele vai curar. Na mão dele ele vai libertar. Na mão dele ele vai salvar. Na mão dele ele vai multiplicar.
Só para quem acredita nesta palavra profética da parte de Deus, entrega a Ele, aguarda que tu vai ver a providência. Entrega a Ele nas mãos dEle, que Ele multiplica. Eu preciso fazer isso. Você precisa fazer isso. Existem muitos no nosso meio que estão aflitos, ansiosos. Meu Deus, e amanhã como é que vai ser? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele tudo fará. Deleita-te também no Senhor, e Ele conceberá o desejo do teu coração. Ele vai conceder, Ele vai entregar, Ele vai fazer, Ele vai operar o desejo do seu coração. Enquanto tiver nas minhas mãos 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Enquanto tiver nas minhas mãos, pastor, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E se for para a mão dele, pastor, aí ele vai multiplicar. Multiplicação de Deus. Liberalidade, quando você entrega com amor. Quando você faz com amor. A oferta é com muito amor. O dízimo, alguém diz assim, rapaz, tu vai entregar isso, tem certeza, está tão apertado. Eu vou entregar, eu vou devolver ao Senhor com muito amor. Tem certeza que Ele vai fazer? Claro. Primeira coisa que Ele vai fazer é abrir as janelas dos céus. Aleluia. Aleluia. É por isso que tem gente que fica fazendo conta, né, pastor Anderson? Rapaz, eu ganho tanto mais do que ela. Olha como ela é chique. Eu só vivo puxando os cabelos, aperreada, apavorada. Olha aí como ela é. Sorriso no rosto. Olha. Quase todo mês está viajando, está frequentando os melhores restaurantes de Natal. Pergunta para ela, você é dizimista, meu amor? Você oferta com amor para a obra do Senhor? Ou você é dona dos 5 pães de cevada e 2 peixinhos? Que só fica nas tuas mãos. Fala para esse cliente, libera. Entrega na mão do Senhor. Para de falar que esse filho é teu e começa a falar, o meu filho é de Deus. Para de falar que esse marido é meu. Não, meu marido é de Deus. Deus vai pegar ele. Eu não sei como é que vai fazer, tá? Mas que vai pegar, vai. Igual me pegou. A missionária Mércia orou pela minha vida e Jeová foi lá dentro da boca de crack, me arrancou de lá, me quebrou, me amassou, me encheu e disse, agora tu vai pregar a minha palavra. Ei, ei, acalaxanda. O Espírito Santo está dentro desta casa aqui nesta noite. Eu não sei se você acredita. Eu sei que é culto da celebração, mas nesta noite Ele vai tomar esta casa de glória e você vai sentir a sua presença neste lugar. Entrega a Ele. Ele vai multiplicar, Ele vai agir e vai cuidar, irmãos. Esse menino ficou marcado até hoje. Pastor, não sei porque minha vida não é marcada por Deus. Porque você segura, irmão. Não é assim, meu pastor? Você tem que entregar para Ele. A sua casa, a sua família, a sua vida vai ser conhecida pelo milagre que Deus fez. Quando alguém fala da minha esposa hoje, do nome dela, diz assim, já sei, a irmã Mércia, né? É aquela que orou e o marido saiu de dentro da boca de crack, né? Já sei quem é.
Isso vai acontecer com você também. Eu sei que enquanto você está aqui, alguém está num barzinho por aí, né? Enquanto você está aqui, tem alguém, eu sei que tem. Tem alguém que está distante, talvez se afastou, talvez não quer, mas não tem problema não. Hoje é a noite da entrega. Hoje você vai pegar, meu Deus, eu estou vendo daqui pessoas que estão recebendo a palavra. Você vai pegar hoje, vai fazer igual esse menino. Pai, tá na minha mão, mas agora eu vou entregar nas tuas mãos. E Ele vai libertar, Ele vai sarar, Ele vai curar, Ele vai transformar, Ele vai fazer um milagre extraordinário dentro da sua família. Eu vou falar de novo. Ele vai libertar, Ele vai curar, Ele vai transformar. Você não vai reconhecer esta pessoa, porque Ele vai sacudir ela. Esta pessoa vai ser mais cheia do que você. Esta pessoa não vai perder a escola bíblica, o culto da palavra, o culto da... O Manacalaxantere. Deus vai salvar os teus. Meu Deus, eu estou sentindo o desejo de profetizar esta palavra sobre a sua vida. Ele vai salvar a tua família, a tua casa. Entregue a Ele. E sabe como é entregar a Ele? Eu não vim aqui contar testemunho, mas o Espírito Santo escute. Entregar a Ele é assim. Eu chegava drogado em casa, embriagado, acabado, destruído. Ao invés dela dar para mim uns 10 gritos em mim, ela me tratava com amor. Oi, meu amor. E eu lá, acabado, pastor Anderson. Pesando, magro, acabado, destruído, os dedos todos preto, queimado pelo crack. Ao invés dela gritar comigo, não vale nada, olha, tu és o improvável. Não, meu amor, você vai querer comer o quê? Eita. Muda essas ferramentas. Era camandiorésia. Muda. Mude essas ferramentas. Mas pastor, é tanto tempo e eu não estou vendo acontecendo nada. Não é você quem vai fazer, mas Deus conta com você para fazer este milagre. Sabedoria, domínio próprio, equilíbrio, que repouse sobre a sua vida, para que você saiba conduzir esta situação. Escute, eu já estou concluindo. Quando o menino entrega os pães e os peixes na mão dele, quando entrega na mão do Senhor, ele pegou os peixes, os pães, ergueu aos céus. Ele saiu da visão de Filipe, ele saiu da visão de André, terrena. Não é proibido você ser organizado, assinar, escrever, sabe, medir. Temos que ser assim. Mas como Filipe e André não estava naquele diâmetro espiritual, naquela visão espiritual, ele pegou, ergueu os céus. Mas irmão, é 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Eu vou agradecer mesmo assim. Se é isso que tem para hoje, foi o Senhor quem enviou. Irmãos, a gratidão é... Aleluia. Oh, Pai. Aleluia. Eu recebi uma certa vez um convite para pregar numa igreja dentro da comunidade, lá em Recife. É uma comunidade em Recife chamada Santo Amaro, muito perigosa. Não sei se alguém aqui é de Recife ou conhece. Igreja humilde, irmãos, bem humilde de verdade mesmo. E era um domingo. Isso era no começo da semana. E, o pastor me ligou e... Você vem pregar aqui, eu vejo você pregando em igrejas aí no Brasil. E falei, eu vou, pastor.
Mas Jesus sabia como é que eu estava naquele momento. E eu fui pregar. Quando eu preguei, voltei para casa feliz, porque Jesus havia salvado 7 pessoas lá. E um deles era perigoso lá da comunidade. No final do culto, o pastor conversou comigo e disse: tu não sabe como Deus te usou nessa noite. Mas Jesus sabia que eu estava precisando de uma providência e que aquela igreja, aquele pastor não poderia me entregar. Quando foi no outro dia, eu recebi uma outra ligação. E alguém disse assim para mim: vem para cá, passar 3 dias aqui, que eu vou fazer uma conferência profética e você vai ser o pregador dos 3 dias. A porta pequena da gratidão é o acesso para a porta grande da multiplicação. Aleluia. Olha os detalhes de Deus na sua vida. Antes dele entregar o reinado de Israel a Davi, primeiro foi entregue para Davi o rebanho de ovelhas do pai. Escute, antes dele usar Moisés como libertador dos hebreus de Israel, foi entregue para Moisés o rebanho do seu sogro Jetro. A porta pequena da gratidão fará você entrar pela porta maior da multiplicação. A mão direita, eu vou encerrar agora. Seja grato a Deus pela porta que você se encontra hoje. Seja grato ao Senhor por todos os detalhes da sua vida hoje. Seja grato a Deus pela forma que você chegou aqui. Seja grato a Deus pela tua alimentação de hoje, pela tua casa, pela tua família. Mas pastor, seja grato a Deus até mesmo pelas percas, porque Ele vai abrir uma porta maior para você entrar. E nesta porta maior haverá multiplicação e bênção de Deus para a tua casa, para a tua vida e para a tua família, diz o Senhor nesta noite. Receba esta palavra. Receba esta palavra. Em nome do Senhor Jesus. Você agora vai escolher se este negócio fica na tua mão ou se tu entrega nas mãos do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Você precisa entender que Ele vai agir e reagir mediante a sua ação. Entregou para Ele, ergueu os céus, deu graças, partiu primeiro com os seus discípulos. Por que primeiro com os discípulos? Porque sempre vai ser assim como falou aqui o pastor Anderson. Quando a bênção chegar para você, não vai ser só para você. É para você repartir com aqueles que estão te ladeando. Você está entendendo isso? Então Ele vai pegar os pães e vai partir os pães primeiro com aqueles que Ele tem mais intimidade. Pedro, Tiago, João. Toma, cada um de vocês. Ordene que os homens se assentem. Organizem os grupos. E pode cortar. Mas Senhor, pode cortar, vai cortando. Vai tirando. É o milagre da organização. É o milagre da multiplicação. Enquanto você estiver com medo de fazer, vai ser difícil, irmãos. O medo parece que ele prende o tempo, e o tempo passa e não acontece nada, por causa do medo. Entrega na mão do Senhor, e Ele vai multiplicar. Eu sei que tem pessoas aqui que talvez esteja ainda com a sua própria vida em suas mãos. Você sabia disso? Tem gente que se garante em si mesmo, no seu eu,
Entrega a tua vida nas mãos de Jesus. A prova do amor de Deus para com o mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus provou o seu amor por nós dessa forma. Isso é a prova do amor de Deus. Agora eu vou para a prova número 2. Aí ele envia o filho, e o filho agora vai provar o amor dele por nós. A cruz. Eu vou para ela. Para quê, Senhor? Eu vou provar o meu amor por você. Mas o Pai já provou enviando o Senhor para nós. O Pai provou o amor dele, mas agora é a vez de eu provar o meu amor por você. Ele pegou a vida dele, entregou a vida dele, trocou a vida dele pela nossa morte. Estávamos condenados, acabados e destruídos, não é isso? Para a morte. Aí ele pegou a vida dele e trocou pela nossa morte. Aí agora você está aqui. E Jesus te pegou nessa noite aqui. Porque você vai provar o seu amor por Ele agora. Não é com palavras, mas é agindo. Você vai pegar a sua vida e vai entregar para Ele de volta. Ele entregou a vida dele para provar que te ama. E agora você vai provar que ama Jesus. Fazendo o quê, pastor? Entrega a tua vida para Ele agora. Entrega a tua vida para Ele. Eu creio que Deus vai mudar a tua história. Eu creio que Ele vai solucionar esta situação que tanto tira a tua paz. Eu tenho convicção e alegria no meu coração em falar esta palavra neste altar de Deus nessa noite. Ele muda você hoje. Aonde está esta pessoa? Para facilitar a igreja, permissão do pastor antes, fique em pé. E você que quer provar o seu amor por Deus, provar o seu amor por Jesus, venha, venha, isso, venha. Não tenha medo, isso, venha. Não tenha medo, venha. Prova o teu amor por Ele nesta noite. Isso, que coisa linda, pastorando. Venha. Facilita aí para essa pessoa sair do seu lugar. Porque hoje veio a salvação a esta casa. Hoje veio a salvação a esta casa. Coisa linda. Venha, Ele vai mudar a tua história. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei. Venha, 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 não tenha medo. Ele é grande, Ele é forte. Aleluia. Que coisa linda. Já vem os jovens ali. Jesus vai encher com o Espírito Santo dele. Jesus vai renovar a sua vida, a sua história e a sua família. Bem baixinho, que coisa linda. Aleluia. 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 Ele vai multiplicar a tua história. Ele é multiplicação na tua vida. Ele é multiplicação na tua família. Ele é salvação nesta noite. Prova o teu amor por Deus, por Jesus Cristo, pegando a tua vida e entregando a Ele. Existe um outro grupo de pessoas aqui, aqueles pastorantes que um dia já provou este amor. Pastor, eu provei o meu amor por Deus,
entregando a minha vida para Jesus, mas eu fracassei na caminhada, eu tropecei, e por este motivo eu me distanciei. Será que Ele me recebe de novo? Aleluia. Pedro negou Ele 3 vezes, e quando ele voltou, Maria Madalena encontrou na porta do sepulcro. Naquele sepulcro ela disse: Senhor, és o Senhor mesmo? Sou eu, Maria. E diga para aquele que está afastado, desamparado, desanimado, diga para ele que eu irei encontrar com ele lá na Galileia. Aleluia. Ele veio ao seu encontro nesta noite. Ele veio para você nesta noite. É noite de você voltar para a casa do Pai. É com você mesmo que Ele está falando. Não demore, venha. Volte para o Senhor nesta noite. Onde é que está você? Olha ali, pastor. Olha ali. Olha ali. Aleluia. Volta para casa nesta noite. A porta está aberta. O Pai tem sandálias novas para te entregar. O Pai tem vestes novas para te entregar. O Pai tem um anel de honra para colocar no teu dedo. Volta para casa hoje. Vem. Escuridão, presença me conforta. Sei que és meu Pai e que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo. Nós vamos orar nesse momento por essas vidas que estão aqui no altar. Mas antes eu quero fazer uma pergunta para você que ainda está aí. Até quando você vai permanecer aí? Até quando você vai entrar aqui, vai ouvir a palavra e vai continuar do mesmo lugar, do mesmo jeito, na mesma vida, da mesma maneira? Até quando? Até quando? Se você precisa voltar, a hora é essa. Se você precisa fazer uma aliança com Deus, o momento é esse. Pede licença do seu lugar, eu espero você chegar aqui na frente, que nós vamos orar nesse momento. Mas é você e Deus. Estende as mãos para cá, igreja. Você é responsável pelas suas decisões. Senhor Jesus, nós somos o teu povo, nós somos a tua igreja, e nessa noite nós queremos apresentar essas vidas diante de ti. Elas ouviram a tua voz e nessa noite reconhecem o Senhor como seu único e suficiente Salvador. O Senhor possa perdoar os seus pecados, o Senhor possa preparar uma nova vida, um novo caminho, uma nova história para os teus filhos. Escreve seus nomes no livro da vida, perdoe os seus pecados, que toda aliança feita debaixo de maldição e de engano seja anulado pelo poder do sangue de Jesus, que sobre eles prevaleça, Senhor, o teu sacrifício na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, que a partir de hoje eles possam viver uma nova vida, uma nova história. E a igreja que concorda diz: amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia. Glória a Deus. Você vai acompanhar ele? Você vai acompanhar ele? Vai. Eu queria pedir só mais um minutinho da atenção de vocês, é bem rápido. A gente quer dar um presente da nossa igreja para cada um de vocês. É um livro do nosso pastor presidente e um exemplar do Evangelho de João. Vou pedir só para vocês acompanharem esses irmãos aqui numa sala ao lado. É bem rapidinho, tá aqui, ó.
aqui é a sua casa, seja bem-vindo, siga-me para um novo tempo na sua vida e Deus tem uma nova história para cada um de vocês. Pode ir lá, pode acompanhar-nos ele lá. Isso. Glória a Deus. Você foi abençoado nessa noite? Amém? Glória a Deus. Pastor Renato Souza, ele trouxe um material em pendrive, né? Tá ali na livraria. Se você pode adquirir, você vai estar sendo abençoado. Você também, da mesma forma, vai estar abençoando o ministério do pastor Renato, a pastor auxiliar da nossa igreja lá na DEVEC, em Pernambuco, lá em Biribeira. Ok?